tempo por aqui não se mede por relógios, mas com a maré. É a cadência com que a água invade os viveiros, alimenta as salinas, embala os barcos, que molda a vida de quem trabalha na ria. Só mariscadores e viveiristas serão pelo menos 1.300. Mas já não são os únicos a ver o potencial escondido no lodo ou nos muitos canais da laguna. Há investigadores e empresas, de forma isolada ou em colaboração com as comunidades locais, a desenvolver projetos que mostram que a ria não é só paisagem. É ciência, economia e, sobretudo, futuro. E ele vem com a maré. Faz lembrar um sistema cardiovascular que transporta oxigênio e nutrientes ao coração deste complexo industrial. Dentro de estruturas tubulares circulam milhões de células, microalgas produzidas e crescidas entre a paisagem de salinas e viveiros. Tal como o sangue que corre das artérias, também aqui esta espécie de plasma verde quer-se sempre em movimento. Tudo começa nestes muros alinhados, cheios de água e expostos à luz generosa que banha a Ria Formosa. Que entre 3 semanas a um mês ficamos com um volume de cultura suficiente para passar para o fotobioreator, que no fundo é nesse equipamento que necessitamos que as algas fiquem o máximo do tempo possível. Quando atinge um volume estável de cultura, o que fazemos diariamente é os técnicos e os biólogos analisam a qualidade que a cultura tem, o número de células, etc., e decide-se nesse dia qual é a colheita que se faz. A colheita é feita por centrifugação. A Necton apareceu há 30 anos, ideia de um grupo de universitários que estudava no Porto, mas viu na Ria Formosa o terreno para testar o que lhes parecia ser o futuro, o aproveitamento das algas. A Necton hoje é uma empresa que emprega 75 pessoas, muitos biólogos, pessoal técnico muito especializado. Grande parte da especialização que adquiriram também foi aqui. Portanto, nós próprios criamos uma escola aqui dentro e, basicamente, hoje oferecemos ao mercado produtos para a aquacultura, como ração, produtos para a cosmética, como algas com potencial para produzir extratos para a cosmética, para grandes marcas e para a alimentação humana, como a spirulina, a clorela, desde sticks para batidos, comprimidos e afins. A mais antiga empresa de produção de algas da Europa desbravou caminho e manteve sempre a aposta na inovação. Mesmo com as limitações de crescimento condicionadas por estar inserida num parque natural, é uma das referências do setor a nível internacional. Nas microalgas exporta para cerca de 25 países em todo o planeta. Ásia, Américas, América do Norte, América do Sul, África, Oceania, Europa, claro que sim. O sal exporta para 35 países. Precisamente, o sal é agora o outro grande músculo da empresa. Além das salinas, que entretanto passou a explorar, absorve a matéria-prima de pequenos produtores das redondezas. Um produtor de sal com uma salina muito pequenininha não tem a capacidade financeira para investir no início da época, pagar ao pessoal para estar a apanhar e quando se apanha o sal ele não é vendido. Portanto, nós temos protocolos com produtores pequenos em que a Necton adianta os valores necessários para que eles possam trabalhar o sal, produzir e recolher o sal, para que depois, no fim da época, nós o adquiramos com um equilíbrio muito grande. E, portanto, acho que nós temos um conceito socioeconómico que só pode passar por aqui. Com um sistema lagunar que se estende por 60 km, que vai do Ancão à Manta Rota e abrange Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, há penínsulas e ilhas arenosas, sapais, bancos de areia, viveiros, um labirinto de canais. Mas para lá do tanto que está à vista, na profundidade média de 2 metros destas águas, no lodo, há muito que não se vê, mas está a ser descoberto e explorado. A proximidade à Universidade do Algarve e a ligação a outras academias fez da RIA um laboratório a céu aberto, de onde saem ideias e amostras que a ciência aproveita. A identificação de algas é um exemplo. Isolamos as algas, depois fazemos a caracterização das mesmas e depois temos diferentes grupos de investigação que fazem a valorização destas biomassas ou então ingredientes que nós processamos através do conceito de biorefinaria e que fazem o estudo da viabilidade da aplicação destes ingredientes no setor da agricultura, da nutrição humana e nutrição animal e também para a indústria cosmética.
Hugo Pereira é o responsável pelo laboratório colaborativo que na Universidade do Algarve faz a ponte com parceiros industriais. Toda a agenda de inovação e o trabalho que fazemos está completamente alinhado com estas empresas. Ou seja, a ideia no início foi ir às empresas e perguntar o que é que eles necessitavam e foram eles que guiaram o tipo de investigação que fazemos aqui. Mas, por outro lado, também ir à academia e tentar perceber o que é que têm a oferecer à indústria e, desta forma, fazer a ponte entre a academia e a indústria de uma forma efetiva. O Green Collab começou com 12 pessoas e a equipa conta agora já com quase meia centena a fazer investigação aplicada à biotecnologia de algas, tantas delas vindas da Ria Formosa. Em muitos produtos da indústria alimentar, nem sabemos que as algas são constituinte, mas já são utilizadas. Por exemplo, são muito utilizadas na parte da aquacultura e aqui também algas da Ria Formosa que são muito importantes, por exemplo, produzidas pelo nosso parceiro, pela Nectan, também na agricultura e agora está a começar muito na parte da indústria cosmética. Direta ou indiretamente, estima-se que entre quem pesca e apanha, quem vende ou quem transforma os produtos tradicionais da Ria Formosa, como o pescado ou os bivalves, cerca de 8.500 pessoas vivam daqui. Não é só dos bivalves, é na pesca, é os choques, é o polvo, é as redes, é ver-se pessoal a trabalhar à noite, há sempre. É a maior empresa no Algarve, não há hipótese. Aqui compra-se. José Lezinho é vivarista e também o responsável pela Comissão de Moradores dos Angas, um dos núcleos históricos das Ilhas Barreira. A história dos Angas começou em 1917, na Primeira Guerra Mundial, quando começou a ser feito os Angas, que eram 2 hangars, onde ficavam os hidroaviões, que depois começavam a ver os U-boats alemães e contactavam com a Marinha para ir contra a trupe de Alves. Foi aí que começou, as pessoas começaram a ir trabalhar para lá, começaram a ficar, aliás temos já autorizações pela hidráulica do Guadiana a dar autorizações a pessoas que trabalhavam lá para fazer casas e para ficarem lá. E a partir daí a comunidade foi aumentando. São cerca de 100 pessoas os moradores dos hangars. No núcleo de Genes ilegal, salvaram-se da demolição as casas dos pescadores consideradas primeira habitação. A exploração de ostras tem sido importante para ajudar a fixar os mais jovens. E temos tido jovens a andar. Tenho meu filho e temos lá uns quantos que dedicam-se a esta área e têm aparecido mais jovens. Também na Colatra, a geração de gente ligada ao mar e à ria está a rejuvenescer. O mais jovem dos pescadores tem 27 anos. É nas Ilhas Barreira a comunidade salvaguardada por um estatuto especial. Nós temos cerca de 377 agregados já reconhecidos como residentes a viver na ilha. Temos uma escola, o centro social, a escola tem 20 alunos, cerca de 20 alunos, temos o centro social que dá apoio a crianças e idosos. Os residentes permanentes nas Ilhas da Ria Formosa habituaram-se a conviver não só com turistas, mas também com os muitos investigadores que veem neste território razões para estudo e desenvolvimento de projetos académicos ou empresariais. O intercâmbio de conhecimentos tem sido inevitável. Não sabia qual era a alimentação da mesma, do que é que eles alimentam, e tive uma senhora que trabalha no parque e ela disse-me que é através daquele animalzinho e daquela concha, isto assim, projeta a alimentação para os bivalves comerem. E era coisas que nós nem imaginávamos. Eu nem imaginava que era isso. E isso mudou alguma coisa em si? Muda. Muda porque faz com que às vezes nós consigamos retirar, não dar mais alimentação no viver e pôr noutra, não matando o animal, e faz com que o bivalve cresça mais. Uma coisa simples. Não têm a fama nem a procura dos bivalves da Ria Formosa, é certo. Mas as macro e microalgas têm um tremendo potencial para a alimentação humana e concentram atualmente muita atenção. Claramente, neste momento, com a parte do aumento da população, tem havido um grande foco em algas ricas em proteína, como por exemplo a spirulina ou a clorela, e que estamos a conseguir incorporar as mesmas em diferentes produtos alimentares. Estes são soufflés que nós fazemos, isto não tem peso nenhum, é crocante, obtido através da Tetracel mesmo. Detentor de uma estrela Michelin, Lionel Pereira começou a usar algas na cozinha há 12 anos. O chefe algarvio, por uma questão de sustentabilidade ecológica, tem testado alternativas a produtos que são sobreexplorados. A sardinha. Passámos já de fezes da sardinha, como sabe. A sardinha já teve várias vezes proibida. Os bilhões que existem tiveram em perigo, não é?
porque outras espécies as comem, mas porque nós as pescamos de uma forma massiva e quase acabamos com a população das sardinhas. Imagino, já provei uma microalga, ok? Que ainda não está para consumo humano, mas eu já a provei várias vezes e eu, quando como aquilo, só penso na sardinha. Então eu posso realmente criar na cozinha qualquer creme, qualquer mousse, qualquer coisa, onde eu lhe digo, isto está aqui, é um creme de sardinha, é uma pasta de sardinha. Na emenda do restaurante encontram-se opções com algas, desde o couvert à sobremesa. É possível, com algumas microalgas, fazer xarém sem um único marisco. Quando apresenta este prato, pede à pessoa que o solicitou, antes de iniciar o prato, colocar o dedo, pôr na boca e fechar os olhos. E transmitir o que é que está a sentir. E o que ouvimos sempre é e a seguir vem, mas isto é muito mar, é caranguejo, percebes? É tudo o que se possa imaginar. É santola, é búzios. Há dias em que, em vez de funcionários, Lionel Pereira tem na cozinha investigadores que testam em ambiente real estudos que desenvolvem na universidade. O chefe é também chamado com regularidade aos laboratórios da academia para ajudar nas provas sensoriais de possíveis alimentos. Estão a desenvolver pequenos hambúrgueres, tudo com algas diferentes e microalgas, ok? De veganos, vegetarianos e por esse caminho fora. E hoje o que é que tivemos? Estive a fazer a manhã toda provas sensoriais de afinação. Através de uma divisão de empreendedorismo e transferência de tecnologia, a Universidade do Algarve tem dado um empurrão a que muito do conhecimento aqui gerado seja transferido para novas empresas ou consórcios de investigação aplicada. Biotecnologia para a indústria farmacêutica, turismo científico, soluções de mapeamento em colaboração com a Agência Espacial Europeia são apenas alguns exemplos. Nós temos cerca de 250 empresas criadas desde 2007. Um fator e um dado que nos orgulha bastante é que dessas 250 criadas até hoje, 73,5% é a sua taxa de sobrevivência. Portanto, 73% delas estão ainda em vigor a trabalhar, criar emprego, faturar e a vender para fora. Numa região muito dependente do turismo, o aparecimento de negócios especializados noutras áreas tem ajudado a fixar mão de obra altamente qualificada. Os dados dessa riqueza gerada estão a aguardar atualização. Ainda assim, são um indicador. A última recolha que fizemos, com muito menos empresas, resultava num volume de negócios a rondar os 20, 25 milhões de euros, em que cerca de 70% dessa faturação era volume internacional. E estamos a falar exclusivamente de empresas criadas connosco, cá, e resultantes de conhecimento. Isto deixa de fora uma manancial enorme de empresas e de projetos que a Universidade normalmente e claramente funcionam, de relação com os centros, com as unidades orgânicas. De volta à culatra, por altura da legalização das casas e da atribuição do estatuto de núcleo residencial pescatório consolidado em 2018, surgiu a proposta de criar ali uma comunidade piloto em energias renováveis. Estamos a aumentar a capacidade de produção fotovoltaica na ilha. Neste momento já conseguimos chegar aos 30%. Temos o objetivo de até 2026 chegarmos até aos 80%, 90% da produção de energia e começarmos a distribuí-la num modelo económico que seja favorável à comunidade de energia renovável da Ilha da Colatra, que se organizou numa cooperativa para fazer a gestão do autoconsumo coletivo da Ilha da Colatra. O projeto Colatra 2030 aposta também na mobilidade elétrica, descarbonização da indústria pesqueira, aproveitamento da água e economia circular. Tudo aquilo que são a recolha das redes de pesca e a reciclagem dessas redes, tornando através de um processo de extrusão de plástico, a produção com impressora 3D de outros produtos, aquilo que falei do resíduo da ostricultura, ou seja, de utilizar a casca de ostra para outras aplicações, nomeadamente ligadas à construção civil, mas que têm outras aplicações que podem até ir até à medicina ou outras áreas. Trazer estas pessoas que têm conhecimento, que nos respeitam, que respeitam aquilo que nós pretendemos, queremos ser uma comunidade pescatória, uma comunidade com valor, uma comunidade respeitada e queremos que este projeto possa ser replicado em qualquer sítio do mundo para também ele
ensinar como se defende as comunidades locais, como é que o turismo também ele pode participar, pode ser parceiro deste desenvolvimento local. Os olhos estão no futuro, mas a realidade continua amarrada a problemas passados. A gestão do espaço público continua a degradar-se numa situação mal resolvida de quem é responsável pelo quê, entre os diferentes níveis do poder político. A isso soma-se a falta de fiscalização, que poderá beliscar a identidade. Cada casa que existe na ilha só pode ser transferida, esse título, para descendentes de pescadores a viver cá e a trabalhar cá. Portanto, isso acaba por não acontecer, por não haver fiscalização suficiente. Portanto, era importante também que, a nível de administração pública, fossem responsáveis com aquilo que assumiram com a comunidade, com a opinião pública. Temos que começar a falar sobre a capacidade de carga, sobre as taxas turísticas, sobre o cartão de residente, ou seja, temos que, se realmente quisermos preservar esses núcleos pescatórios e a identidade destes núcleos pescatórios, não podemos deixar que esta Coatra se transforme em mais um sítio turístico. Devia-se limitar, aliás, estamos fartos de pedir, de limitar. Uma das coisas que limita é o sítio onde eles passam, que é o que se faz para as alterações climáticas, e pelo menos é o que se vê no Discovery. É delimitar onde as pessoas andam. Se andar por cima de passadeiras, não prejudica muito. Se andar à balda, andam desgovernados, depois começam a dar cabo de tudo, andam por cima das dunas, partem as ervas, as dunas começam a cair.